Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir. Mas livrai-nos do mal, pois vosso seja o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Assim seja. Escuta. Vamos todos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, ao nosso grande Mestre Jesus, à nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, ao nosso Pai Maior, que é Deus, e rogar deles que nos ajude nesses minutos de reflexão, para que possamos assimilar da melhor forma possível tudo de bom que vier até nós. E sabemos que todas as noites de terças-feiras são muitas coisas maravilhosas que recebemos. E que tenhamos a força, o bom ânimo e a disposição de estarmos colocando sempre em prática em todos os momentos aprazados. Pedimos que ilumine o nosso irmão John Harley, para que ele possa transmitir para nós tudo aquilo que ele programou, e que nós estejamos com a mente aberta e com a alegria de estar recebendo todas as bênçãos vinda dele e de todos os espíritos amigos que estão sempre a colaborar conosco nesses minutos de estudo, nesses minutos que nós procuramos ensinamentos elevados para melhorarmos o nosso caminhar, a nossa desenvoltura, frente a tudo aquilo que a vida estiver a nos solicitar. E com a prece que nos foi passada pelo grande Mestre Jesus, nós pedimos licença para fazê-la no início dos trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor,
Sabemos ser em vós a minha fala, mas caso não dê certo, caso não dê certo aí o PowerPoint, nós vamos batendo um papo sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Sem nenhum problema. Se for o caso, João, caso queira, você pode mandar para outras pessoas no grupo. Voltou. Não consegui para você. Você para mim. Ô, Jacira, o seu áudio está cortando. Por gentileza, me passa pelo WhatsApp que eu vou tentar fazer essa exposição aqui. O João. Ok. Enquanto isso, então, eu vou me apresentando e a gente vai conversando aí. Ok, então tá ok, cara. Vai lá. Ok, meus amigos. Deixa eu passar o trem. Tá passando um trem exatamente agora aqui em Pedro Leopoldo, viu? Eu sou natural de Pedro Leopoldo, meu nome é John Arley. Quero agradecer o convite, a confiança aos trabalhadores do Grupo Espírita do Evangelho. Passando essa pandemia, nós teremos aí a oportunidade, se Deus permitir, de estar aí com vocês. E a minha alegria ainda é maior quando me pedem para falar sobre um dos nossos trabalhos sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Eu nasci em Pedro Leopoldo, moro em Pedro Leopoldo e pretendo desencarnar em Pedro Leopoldo. E conheci o Chico aqui na cidade de Pedro Leopoldo em 81, e a nossa amizade, ela perdurou até 2002, né, quando ele desencarnou no dia 30 de junho. A partir de 2008, eu comecei a manifestar algum interesse em colocar a minha vivência, a minha convivência com o Chico, e conseguimos produzir um primeiro trabalho, que nós intitulamos O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O que eu procurei destacar nesse trabalho, caso o nosso PowerPoint consiga ser viabilizado, vocês vão ver algumas imagens, algumas fotos que nós recuperamos aqui na cidade de Pedro Leopoldo. Mas o item mais importante, porque quando me perguntam e diziam assim, John, mas mais uma obra sobre Chico? Dentre muitas, nós temos excelentes obras sobre Chico Xavier, e aí eu respondo da seguinte maneira, é um olhar, não é o verdadeiro olhar, é o meu olhar, dentre muitos olhares que existem sobre Chico Xavier. E como eu nasci em Pedro Leopoldo, eu diria a vocês que é um olhar de um Pedro Leopoldense sobre o Pedro Leopoldense Chico Xavier. E eu destaco uma questão que eu considero a mais importante nesses anos de convivência, nesses 21 anos de convivência. O que mais me chamou a atenção em Chico Xavier não foram as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Exatamente isso, extraordinárias faculdades mediúnicas. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Eu não procurei o Espiritismo pelo sofrimento. Eu procurei a doutrina e procurei o Chico pela curiosidade, em 81. E o que mais me chamou a atenção em Chico Xavier foi a sua humanidade. Um homem de carne
e osso. E eu estava muito atento em tudo que ele fazia, né, em 81 e nesses anos de convivência, muito atento. Um homem de carne e osso, um homem que sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou, como qualquer um de nós. Com uma diferença, que eu pude acompanhar nas minhas pesquisas e nos meus 21 anos de convivência. Chico Xavier demonstrou uma fidelidade a Jesus que nos impressionou e tem nos impressionado a todos. Eu costumo dizer, nasceu simples, viveu simples e morreu, entre aspas, né? Morte não existe, morreu simples. Simples assim. E eu não sei, confesso a vocês, amigos, como que Chico Xavier deu conta em razão de tantas bajulações. Bajulações de espíritas e não espíritas, empresários, políticos, artistas, todo mundo elogiando, e ele sempre se colocando como o menor de todos. Era um mecanismo de defesa para que ele não se perdesse em sua caminhada. Chico Xavier, na classificação do espírito André Luiz, ele foi um completista. Ele fez além do que havia sido programado. Tão humano quanto nós. E aí, quando eu lancei o livro em 2010, alguém me questionou, mas você está querendo desqualificar Chico Xavier, destacando a sua humanidade? Eu falei, não, ao contrário. Eu quero dizer que, sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano, mas era de carne e osso, como qualquer um de nós, mas demonstrou, né, essa fidelidade ao Cristo. Chico Xavier foi um fiel servidor do Cristo, sem dúvida nenhuma, um apóstolo do amor e da caridade, que testemunhou em seus 92 anos de idade. Dentre estes, 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus. Então a gente pode acompanhar a trajetória, e é claro, ele não era perfeito. Aqui na Terra, nosso guia e modelo, Jesus Cristo. Esse sim alcançou a sua perfeição. Chico Xavier não era perfeito. E por que também eu estou dizendo isso? Muitos de nós espíritas temos o hábito de mitificar alguém ou divinizar alguém. O Chico não gostava que fizessem isso com ele. E olha que eu tentei bajulá-lo algumas vezes. E fui extremamente infeliz. Todo mundo bajulando. Eu falei assim, olha, eu também vou bajulá-lo. Uma dessas bajulações foi a seguinte. No final dos anos 80, aqui em Pedro Leopoldo, resolvemos reunir espíritas, não espíritas, políticos, empresários, para prestar uma homenagem a Chico Xavier. Dentre essas homenagens, nós queríamos construir um museu, um memorial para Chico Xavier. Reunir empresários, espíritas, políticos, e todos foram unânimes. Ele merece essa homenagem. E fui como responsável para dar notícia para o Chico, que já morava na cidade de Uberaba. Aí aproveitei uma ocasião que eu ia a Uberaba, fui lá, aproveitei um momento que nós estávamos sozinhos, e falei assim, Chico, eu quero te fazer uma homenagem, te prestar uma homenagem, nós de Pedro Leopoldo. Eu vi que ele já fez uma cara de contrariado. E eu falei assim, nós estamos querendo construir para você, ele não gostava que chamasse ele de senhor, né? Nós temos por hábito chamar os mais velhos de senhor ou senhora, e eu disse para ele, nós estamos querendo prestar uma homenagem para você, nós estamos querendo construir um museu. Meus amigos, ele fez aquela cara, ele já tinha algumas expressões faciais que a gente já conhecia, né? De alegria,
ou de tristeza, ou de desconforto, ele fez uma cara que não gostou e completou assim: meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Eu querendo bajulá-lo, mas era um homem simples. Na foto do nosso primeiro trabalho, o voo da garça, e as pessoas, a primeira pergunta que me fazem é: por que você colocou o nome O Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Eu comecei a estudar a história da minha cidade, a história de Pedro Leopoldo, e li muitos escritores pedro-leopoldenses, entre eles, um pedro-leopoldense chamado José Issa Filho. José Issa Filho havia entrevistado, anos atrás, uma famosa benzedeira aqui do município, dessas benzedeiras do interior mineiro. E ela se chamava Satomásia, Maria Tomásia Ferreira, mais conhecida como Satomásia. Satomásia morreu com 105 anos, faleceu nos anos 60, e ela se lembrou do dia que nasceu Chico Xavier. Para ela, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela, porque era, na região da Fazenda Modelo, aqui em Pedro Leopoldo, um branco de garças que se deslocava de um lado para o outro, bonito de se ver. Eu me apropriei dessa história oral, registrada pelo poeta José Issa Filho e contada pela Satomásia, para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou em Pedro Leopoldo, na então Rua Quebra-Nariz, como ela se chamava, depois Rua da Matriz, porque ficava em frente à matriz principal da cidade, e hoje conhecida como Rua de São Sebastião. Como o mineiro é preguiçoso, tiramos a preposição e hoje todo mundo fala Rua São Sebastião. E olha como completa o poeta José Issa Filho, católico, o poeta católico José Issa Filho, mas que nasceu na Rua de São Sebastião e conviveu com Chico Xavier. Chico é de 1910, José Issa Filho é de 1923, já desencarnado também. Ele desencarnou em 2015, em julho de 2015. Mas olha como completa o poeta José Issa Filho. Falas de José Issa Filho, falando de Chico e falando da garça, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então essa garça, Chico Xavier, nós já escrevemos esse primeiro trabalho em 2010, lançamos o nosso segundo trabalho, Nas Trilhas da Garça, em 2016, falando do Chico nas Minas Gerais, e estamos finalizando a trilogia em tempos de pandemia e aproveitando o tempo, escrevendo o nosso terceiro trabalho, para falar de Chico Xavier no Brasil e fora do nosso país, sobretudo destacando aquelas duas viagens que o Chico fez ao exterior nos anos de 1965 e 1966. Então, dando esse destaque dessa garça e destacando essa humanidade. Eu costumo dizer, amigos, que o Chico era uma criança e um general. Ele tinha um jeito de criança, mas também uma alma lúcida, vigorosa, determinada. De bobo ele não tinha nada, era simples, de fato, mas o dizer dele era sim, sim ou não, não.
Ele, claro, sabia conversar, ele sabia se apresentar, ele sabia falar um português todo conservador e todo coloquial, mas também ele sabia falar uma linguagem popular. Tá bom, filho? Ô, meu amigo, tudo bem? Essas coisas do mineiro, o Chico também se expressava de uma forma simples, como era, de fato, aquela alma. E olha, com toda a autoridade moral. Eu ficava tão encantado, amigos, quando eu ia a Uberaba, porque eu era estudante na época. Estudante anda sem dinheiro. Sempre que surgia uma oportunidade, eu ia a Uberaba. Eu conheci o Chico aqui, mas eu renasci em 61. O Chico saiu de Pedro Leopoldo em 59. Né? Então, sempre que eu podia, eu ia. E todas as vezes que eu voltava, eu vou dar aqui eu vou fazer uma analogia, mas eu não tenho aqui nenhuma intenção de mitificar. Quem já leu o livro Paulo Estevão, estar ao lado de Chico Xavier é como se nós estivéssemos ao lado de um cristão nos tempos do cristianismo primitivo, nos tempos da casa do caminho. Entendam o que eu estou querendo dizer? Ele trazia leveza, suavidade em nossas vidas. Então, eu voltava de Uberaba encantado com Chico Xavier. E eu queria ser como ele, só não sabia o preço. E eu não tinha esse arcabouço. Para ser uma alma como Chico Xavier, é uma alma que já vem testemunhando durante um bom tempo. Mas eu tinha vontade quando eu chegava aqui. Aí eu virava, como nós estávamos conversando com a Jacira, o santo do pau louco. Você sabe que a expressão santo do pau louco é uma expressão tipicamente mineira, né? É aqueles, nos tempos do Brasil colônia e Portugal metrópole, a gente construía imagens de santo em madeira de fundo falso, para contrabandear pedras preciosas, ouro, documentos, livros, né? Os mais variados. Então, é o famoso parece, mas não é. E eu ficava aqui uns 2 dias tentando ser como Chico, mas eu cansava de mim mesmo e me tornava eu mesmo. E a gente tem que ficar muito atento com essa questão de querer ser alguma coisa que não é. Eu sou formado em psicologia, trabalho com atendimento fraterno e a gente tem que tomar muito cuidado para não vestir essa capa falsa, né, do santo do Paulo, para a gente ficar muito atento. Volta para mim na primeira imagem. Olha aí, eu diria a vocês, amigos, que o Chico foi uma alma solitária. Triste não, mas uma alma solitária. Eu pergunto a vocês, todos os grandes homens, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, vivendo no futuro do seu tempo, muitas vezes são incompreendidas. Imaginem vocês, Chico Xavier, no início dos anos 20 do século passado. Aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, parecendo uma metamorfose ambulante. Eu vou pegar aqui Raul Seixas. Uma metamorfose, um menino maluquinho. Esse menino maluquinho se dedicou tanto ao Cristo que se transformou no ano de 2000, numa promoção da Rede Globo Minas e da Telemar, no Mineiro do Século. Em 2012, numa promoção do SBT com a BBC de Londres, uma parceria, no maior brasileiro de todos os tempos. Então, eu digo a vocês, triste não, era um homem extremamente bem-humorado, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Como disse o biógrafo Carlos Antônio Bacelli, o biógrafo uberabense, eu vou parafraseá-lo. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem
do mundo e no mundo, exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem de carne e osso, exercendo o papel de um anjo. Pode passar, Jacira. Essa é a capa do nosso trabalho. Eu vou ler só o início. José e Safira. Chico Xavier fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Fantástico. Isso é uma declaração de amor. E, de fato, trazia leveza, suavidade, e não era moralista. Eu estou vendo aqui alguns que estão me vendo e ouvindo. Tem algum moralista me vendo e ouvindo aqui? Alguém que se considera aqui moralista? A melhor definição foi um amigo falando o que é moralista. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. Ela não se vê. Ela vê defeito em todo mundo, mas não se vê. Chico Xavier, quando me perguntam, John, qual teria sido o maior legado deixado por Chico Xavier? Ele seguiu a máxima do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Amar o outro como ele é. Isso é um desafio, que eu tenho sido reprovado a todo momento. Amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Tem uma psicanalista americana que tem uma frase muito legal para a nossa reflexão da noite. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Todo mundo sabe disso. E por que tanta infelicidade? E sempre depositando a infelicidade no outro. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Pode passar, Jacira? Fiquemos atentos. Pode passar? O tempo, como diz o bom mineiro, ruge. Então nós vamos dar uma acelerada. Esse é o Bertolt Brecht. Pode passar? Essa é uma foto que nós conquistamos na nossa pesquisa, que eu acho ela de uma humanidade impressionante. É uma foto do Chico na Fazenda Modelo, nos anos 50. Meados dos anos 50. Gordinho, né? Gordinho. O Chico era gordinho. Gostava de se alimentar, depois parou de jantar, por recomendação médica e dos benfeitores, e depois ficou magrinho, né? Mas olha que foto bonita, que foto para retratar. Não estou vendo. Maria Conceição Aguiar não está vendo. Mas depois você verá, eu mando aqui, eu já mandei para a Jacira, e ela socializa essas fotos aí com as pessoas. Pode passar, Jacira. Essa frase, eu vou repeti-la para quem não está vendo, é que me fez escrever o primeiro trabalho. Frase de Chico Xavier. Às vezes, tenho a impressão de que Chico Xavier, o Chico falando dele mesmo, às vezes tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Ele não está gritando pela sua humanidade aí? Por isso, nós estamos destacando nos dois trabalhos e no terceiro, a humanidade de Chico Xavier. Fala-se muito do homem, do médium, mas muito mais do mito. Não tenho nada contra nenhuma versão. Mas o nosso objetivo é humanizar Chico Xavier. E nos meus 21 anos de convivência, eu tive a oportunidade de ver ele com raiva, de ver ele alegre, de ver ele triste, como qualquer um de nós, né, Jacira? Como nós estávamos falando aqui antes dessa live. Pode passar? Pode passar, Jacira? Essa é uma foto, quem estiver vendo aí, histórica. Amanhã completaremos aí 97 anos
Pedro Leopoldo completa 97 anos. Essa foto é do dia 27 de janeiro de 1927. 1924, me perdoe aqui. Nós estamos vendo o antigo e o moderno nessa foto. O charretão que levava o Chico para a Fazenda Modelo, era o transporte público da época, e a linha ferroviária, a ferrovia, chegando na cidade de Pedro Leopoldo. Pode passar, Jacira? Olha, gente, olha a foto de Pedro Leopoldo na década de 20 do século passado. É importante essa foto para a gente contextualizar onde renasceu o missionário Francisco de Paula Cândido. Depois, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, ou como ele mesmo se intitulava, Cisco Xavier. O menino maluquinho de Pedro Leopoldo, o tio Chico de Uberaba, ou Chico dos Espíritos do Brasil e do mundo. Olha o contexto que renasceu Chico Xavier no dia 2 de abril de 1910. Pode passar? Ele estudou o nome da escola correto, e essa é uma informação histórica importante. Não era Grupo Escolar São José, como diziam os biógrafos, porque não existia o Grupo Escolar São José. É Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, que se transformou em Grupo Escolar São José no final da década de 20. A estrutura já não existe mais aqui na cidade. Pode passar, Jacira? Olha aí a Rosária Laranjeira. Essa é uma foto muito legal. Essa de preto, da esquerda para a direita, a Rosária Laranjeira, aquela da mensagem de 1922, né, que chegou um espírito falando sobre o descobrimento do Brasil, e ela não entendia o que aquele menino estava falando, e ela achou que era da cabeça dele, e falou: não, Chico, volta para o seu lugar e escreva o que ele está te falando para você. Qual foi a consequência? Chico ganhou o primeiro lugar nas homenagens do governo do estado de Minas Gerais. Quando ele recebeu essa homenagem, os seus coleguinhas falaram: ah, professora, ele copiou isso de algum lugar. Por que ele não escreve agora um tema que a gente escolher agora? Nisso aparece o benfeitor espiritual e disse assim para o Chico: pode assumir o compromisso, Chico. A dona Rosária ficou reticente, se permitia, se não permitia. Ela era muito católica, não acreditava em manifestação dos espíritos, essa coisa toda. Permitiu. O Chico se encaminha para o quadro, e a menina, uma coleguinha dele, da família Leroy ou Leroy, estava mexendo com construção. Ela falou assim: ah, então, Chico, escreve para a gente sobre areia. Olha que tema, como é que nós vamos escrever sobre areia? O Chico foi ao quadro, o benfeitor se aproxima e começa a ditar: meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia equivale a um pequenino sol refletindo a luz de Deus. A partir daí, Dona Rosária nunca mais permitiu que isso acontecesse na sala de aula. Bom, eu não sei se vocês estão vendo a foto, mas da esquerda para a direita, na segunda fila, a irmã do Chico, Maria da Conceição Xavier, que levou involuntariamente o Chico ao espiritismo. Não sei se vocês estão vendo a cara de sofrimento. É uma foto de 1920. Em 1927, ela entra num processo obsessivo muito grave, mas que resultou na ida do Chico ao espiritismo. Pode passar? Uma outra instituição que não vai dar para falar sobre ela, antes do Centro Espírita Luiz Gonzaga. O que é a pesquisa, né? O Luiz Gonzaga é de 21 de junho de 1927. Essa instituição, Centro Espírita Amor e Luz,
foi fundado no dia 5 de fevereiro de 1903. Portanto, 24 anos antes da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Pode passar? Um detalhe histórico: o fundador daquela primeira instituição era filho de francês. O que um francês estava fazendo não era nem município, não era nem cidade, era lugarejo, era povoado, na Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Eu não vou entrar no assunto, mas para mim reforça a tese, respeito quem pensa diferente, e não vou brigar com ninguém, de Chico ser o próprio codificador. Mas isso é um outro assunto que a gente pode conversar posteriormente. Essa é a casa onde ele nasceu. O menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Morou aí durante 8 anos. Pode passar. Morou na segunda casa, quase em frente, durante 30 anos. Muitas mensagens de Emanuel, Humberto de Campos e vários benfeitores foram psicografados nessa residência. Como dizia o nosso bom e velho Chico, casa que muito cresce, o amor desaparece. Fiquemos atentos de não fazer casas muito gigantescas, mas com pouco sentimento, com pouca afetividade. Vamos lá? Essa é a última residência do Chico, quando ele esteve aqui em Pedro Leopoldo. Morou aí em torno de 8 anos e se transformou, graças ao amigo e empresário Geraldo Lemos, na Casa de Chico Xavier, fundada no dia 2 de abril de 2006. Portanto, vamos completar 15 anos, né, de existência. Por enquanto, fechada em razão da pandemia. Pode passar? Hoje, olha o perfil da casa, dentro dela, e vocês estão vendo uma garça. Esse foi um presente de amigos de Aracaju, que nos doaram 2 garças. Me perguntou se eu queria recebê-las. Eu falei, com todo carinho e com todo prazer. Simboliza aí o nosso amigo e benfeitor Chico Xavier. Vale a pena conhecer essa belíssima casa. Não é memorial, não é museu, é Casa de Chico Xavier. Como ele não está encarnado, ele não pode reclamar dessa vez. Eu acho que é uma obrigação nossa de Pedro Leopoldenses, para que futuras gerações conheçam, acreditem que tenham existido na Terra. Eu vou parafrasear Albert Einstein falando Mahatma Gandhi, para que futuras gerações percebam que tem existido na Terra um homem como Mahatma Gandhi, mas um homem também como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis e outros benfeitores, né, da vida maior. Pode passar? Essa é uma foto fantástica, né? Uma foto de 1929. Descobri recentemente o porquê da reunião de alguns integrantes da família. São 10 do primeiro casamento, não são 9, são 10. Dona Maria de São João de Deus, como é o nome real dela, Maria de São João de Deus, teve 10 filhos, uma morreu logo depois do nascimento, mas conta-se como filha, antes do nascimento do Chico. E descobri por que da foto. A primeira da direita para a esquerda estava se casando. Aquela menina da foto na escola de 1920, com todos os problemas que ela passou, ela se casou em 1929. A Maria da Conceição Xavier, e que depois foi morar na cidade de Sabará. E o Chico está ali ao lado do pai. E o pai está ao lado eu não chamo nem de madrasta. A segunda mãe do Chico, e de fato uma segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, foi uma segunda mãe. Por isso que eu não chamo de madrasta, eu chamo de boadrasta. Porque foi uma segunda mãe. E o Chico amava a essa mulher, que morreu
2 anos depois dessa foto. Ela morreu em 1931, né? E o Chico ali, né? Já está até se desmaterializando, né? O Chico já estava até se desmaterializando em 1929. E essa menininha que está na frente, ao lado do irmão, da direita para a esquerda, o primeiro menino é o André Xavier, também já falecido. Todos falecidos, né? E essa menininha foi onde eu conheci Chico Xavier. Dona Cidália Xavier de Carvalho. Entrei na casa dessa mulher sem ser convidado. O desejo era tão grande de conhecer o Chico, e eu fiquei sabendo que ele estava aqui em maio de 81, que eu entrei com um tio meu, que já conhecia a família, na maior cara de pau, como diria o bom mineiro, e fiquei olhando para Chico Xavier. Mas quem me permitiu, e eu tenho uma gratidão, e nos tornamos grandes amigos, essa senhora, essa trabalhadora do Cristo, retornou à pátria espiritual no dia 1º de maio de 2015. Pode passar, Jacira. Olha o cabelinho do Chico em 1935. O repórter Clementino de Alencar, da cidade de Niterói, e o irmão do Chico, José Cândido Xavier, morreu novo, 33 anos. Ele teve um AVC, ou como os antigos chamavam, uma congestão cerebral. Chico amava esse irmão e chorou muito com a partida desse irmão. Eu vejo no movimento, e muita gente me pergunta, se espírita pode chorar na desencarnação, quando alguém desencarna. Existem 2 tipos de choro, eu diria. O choro do desespero, que não faz bem para quem fica e nem para quem vai, mas tem o choro da saudade, que não faz mal nem para quem fica e nem para quem vai. Então nós estamos falando aqui de um choro da saudade. E aqui eu quero compartilhar uma preocupação com os meus amigos espíritas. Eu tenho visto, não sei se vocês vão concordar comigo, muitas viúvas espíritas alegres. E eu sou casado há 34 anos e tenho andado preocupado. Então eu já chamei minha esposa e falei que se eu for primeiro, por gentileza, chore, senão eu vou ficar incomodado, né? E eu estou vendo uma alegria nas viúvas espíritas alegres, uma alegria que eu estou impressionado. E eu não sei dos homens que estão me ouvindo por qual razão. Será que nós estamos fazendo alguma coisa de errado? Hein, Jacira? Hein, Paulo? Eu não sei, mas eu já chamei a minha esposa e falei com ela que, pelo amor de Deus, chore, porque aí eu vou sentir que eu estou fazendo, ou eu vou fazer alguma falta. Pode passar, Jacira? Olha a rua de São Sebastião, olha a rua Quebra-Nariz. Ok, Jacira, vamos seguindo. Olha aí a rua São Sebastião. Eles me perguntaram se esse menininho da frente poderia ser o Chico. Poderia, mas é difícil de afirmar. Pode passar? Olha José Issa Filho falando sobre a rua de São Sebastião. José Issa Filho nasceu na rua de São Sebastião em 1923. Ah, quem me dera ter de novo a rua de São Sebastião ainda descalça, com seus postes de iluminação de lâmpadas fracas, o cachorro Lorde de José Xavier dormindo no passeio da casa de João Cândido, o pai do Chico, as meninas moças cantando cantigas de roda, e Chico Xavier, com brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo ternura e esperanças nas noites. É uma declaração de amor. Eu gostaria de ter vivido esse tempo, viu? Eu, sinceramente, claro que ninguém renasce no tempo fora do seu tempo, mas imagine essa alma generosa, de mediunidades absolutamente inacreditáveis, vivendo nos anos 30, 40 e 50 na cidade de Pedro Leopoldo. Imaginem vocês. Pode passar, Jacira.
Olha aí a sede do grupo, uma das, do Meimei, hoje Centro Espírita Meimei, e do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Era a casa do José Xavier. Uma das sedes. Nós descobrimos 6 sedes do Luiz Gonzaga e 2 sedes do Centro Espírita Meimei, antigo grupo Meimei. Pode passar? Olha uma outra sede. O José Xavier era celeiro, trabalhava com selaria. De dia era selaria, de noite era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Impressionante. Olha o Chico aí. Parece que é um grupo do Bolinha, só dava homem. Acho que mulher não podia sair depois das 9, depois das 8. Mas tem uma mulher ao lado do Chico. Se vocês enxergarem aí, tem uma mulher e uma criança. Né? Muito bacana essa foto, histórica. Pode passar? Onde ele trabalhou, o Chico? Aos 10 anos de idade. Fábrica de tecidos Cachoeira Grande. Companhia Fabril de Belo Horizonte, posteriormente. Um menino, trabalhou aí durante 3 anos. Pode passar? Olha o Chico, em 35. O repórter Clementino de Alencar, à esquerda, e o Juca Bicheiro, o José Felizardo Sobrinho, casado com Dona Ritinha, aquela das garfadas na barriga de Chico Xavier, entre os anos de 1915 a 1917. E o padrinho dele, o Chico começou a trabalhar para o padrinho dele a partir de 1925. Muito bonita essa foto aí. O Chico do filme, né? O Ângelo Antônio. Para mim, o que melhor representou, do ponto de vista histórico, o Chico histórico, o Chico real. Foi muito bem feito, foi de uma felicidade. O filme é muito bonito, né? E recomendo a todos da Globo Filmes. Pode passar? Aí a Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo. Chico está no meio dessa foto com o seu ex-patrão, Dr. Rômulo Joviano. Pode passar? Infelizmente a Fazenda Modelo está fechada, né, para visitação. Aí era a casa do Dr. Rômulo, dentro da Fazenda Modelo. E no primeiro pavimento é onde ele recebeu a obra Paulo Estevam e outras obras, né? Ele trabalhou, Chico trabalhou na Fazenda Modelo de 1933 a 1958. Foi efetivado em 1935. Ele entrou como funcionário da limpeza geral. E depois fez um concurso e entrou como escriturário datilógrafo. Foi como ele se aposentou. Terminava o expediente do trabalho, ele ia para este local e psicografava 1h30 e datilografava 1h30. O Paulo Estevam durou 8 meses. Imagina? E ele falava que vivia como um cinema de 180 graus. Ele entrava na história, torcia para os personagens. Imagina que alma é essa? Eu costumo dizer, esse homem esteve entre nós e nós não reconhecemos. Se escondeu o máximo que pôde, mas foi denunciado pelos seus exemplos. Coerente na maneira de escrever, coerente na maneira de falar e coerente também na maneira de agir. Um fiel servidor do Cristo. Pode passar? Olha aí, antes de ser espírita, ele era católico, e antes da matriz principal, e tinha essa capelinha, né, uma capela. E o Chico aqui era recebido pelo Sebastião Escarzelo. Pode passar? Para as pessoas verem o Monsenhor Sebastião Escarzelo. Mas de Monsenhor, ele era tão humano quanto nós. Passa a próxima foto, Jacira. Olha aí o Monsenhor Sebastião Escarzelo,
ele era treinador do Faroeste Futebol Clube, aqui numa cidade próxima a Pedro Leopoldo, chamada Matozinhos. E se eu tivesse visto o Chico nessa equipe de futebol, eu sou um professor de educação física aposentado e formado em psicologia. Eu teria colocado na capa, né? Mas o Chico, ele era um entusiasta do esporte, mas era um pereba. Ele não julgava absolutamente nada, mas era um apologista do esporte. Chico Xavier, descobrimos aqui na pesquisa, numa obra de um grande amigo do Chico, que o Chico ele foi o primeiro secretário da primeira agremiação esportiva de Pedro Leopoldo, o Pedro Leopoldo Futebol Clube. Como ele escrevia bem, chamavam o Chico Xavier para ser secretário de tudo aqui em Pedro Leopoldo na época. Inclusive, quem escrevia as cartas românticas para os casais apaixonados, homens e mulheres? Chico Xavier. Eles procuravam o Chico na venda do José Felizardo Sobrinho para escrever cartas de amor para o jovem ou a jovem apaixonada. Mas descobri um defeito aqui, Jacira, do Chico. Um grave defeito. Perfeito só o Cristo, né? O Chico era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Que qualidade maravilhosa. Pois é. Eu costumo dizer que desde cedo o Chico já tinha fixação pelos sofredores. Ô Jacira, mas não está dando certo, porque quem está sofrendo hoje somos nós, os cruzeirenses. Então, eu diria que se o Chico perguntasse o time do Chico hoje, era Cruzeiro. Ele perguntava assim, quem está mais no sofrimento aí? Eu vou torcer para ele. Mas brincadeiras à parte, se ele soubesse o time de quem perguntava, o time que o Chico torcia, ele falava o time de quem já perguntava, que já torcia. O Chico não tinha essa preocupação, mas os amigos falavam que ele torcia para o Atlético em Minas, o Botafogo no Rio e o Corinthians em São Paulo. Vamos lá, pode passar. Nosso tempo está se esgotando. Fiz questão de colocar essa foto. Como eu quero destacar a humanidade do Chico, ô Gilberto, é isso aí, amigo. Rezem por nós, viu, Gilberto? Rezem que a situação está difícil. Ô, John, pode ir até as 9h10, que a gente atrasou. Não fala isso não, porque falar de Chico eu fico falando, viu? Mas por que eu fiz questão de colocar essa foto? Eu achei ela tão impactante, tão humana, que eu me senti tão humano quanto ele. Quem de nós aqui já não ficou nervoso? O Chico estava contrariado. Eu queria colocar na capa, mas eu falei assim, não, eu acho que muitos vão me criticar. Mas eu quero que conste dentro da obra. 44, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial, o que a gente se lembra? No movimento espírita, Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira estava sendo processada pela família de Humberto de Campos. Imaginem Chico Xavier em 1944, solitário, eram poucos amigos. Eu costumo dizer, amigos, que ser amigo de Chico hoje é fácil. A pergunta não é essa, a pergunta é, na época, quem de nós de hoje seríamos amigos de Chico Xavier? Aquele menino estranho, maluco, esquisito, tinham pouquíssimos amigos. Hoje todo mundo quer ser o mais amigo do Chico, né? Hoje está fácil, está dando até status. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é, quem de fato seria amigo do Chico naquele tempo onde eram poucos os seus amigos? E um outro fato, a revista O Cruzeiro publicou na revista uma reportagem tentando desqualificar Chico Xavier. Inclusive tiraram uma foto dele orando dentro de uma banheira. Que pergunta, né? Por que será que Chico Xavier entrou dentro de uma banheira para ser fotografado orando? No terceiro trabalho, vou colocar algumas versões.
Em história, a verdade é relativa, depende de quem conta. Se eu perguntar agora quem descobriu o Brasil, alguém vai dizer Cabral. Alguns vão dizer os indígenas, que já aqui moravam. Mas nós de Pedro Leopoldo, como foi descoberta a alçada mais antiga das Américas, a Luzia existiu antes dos indígenas. Então, é uma pergunta relativa. As respostas serão relativas. Pode ter sido Luzia, como eu acho que foi, pode ter sido os indígenas, ou pode ter sido Cabral. Então, na perspectiva de história que eu trabalhei no livro, não existe verdade verdadeira. A gente tem que trabalhar com pesquisa, com documentos, com entrevista, com fotos e com outras possibilidades para, de fato, fazer algumas afirmações. Uma delas fizemos aqui para vocês. A primeira instituição fundada em Pedro Leopoldo não foi o Centro Espírita Luiz Gonzaga, foi o Centro Espírita Amor e Luz. E sabe de onde que eu tirei essa informação? Na revista Reformador de 1953. Eles estavam prestando uma homenagem 50 anos depois à instituição fundada em 1903. Com diretoria constituída, né? Interessantíssimo. Mas essa foto eu me sinto mais humano, sei o que devo ser. Eu vou usar uma frase do Chico. Amigos, sei o que devo ser e ainda não sou. Se vocês me permitirem falar em nome de nós todos, sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Mas seremos, sem dúvida nenhuma. Não podemos desanimar. Como diz o Cristo, aquele que perseverar até o fim, vencerá a si mesmo. Pode passar, Jacira? Olha a foto aí. Os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, o Davi Nasser, 40 anos depois, pediu desculpas publicamente. O maior remorso da vida de um grande repórter, o Davi Nasser. O Jean Manzon, que era um fotógrafo, já havia desencarnado. Então aguardem aí o terceiro trabalho e vocês ficarão aí sabendo versões. Difícil falar por que Chico Xavier entrou nesta banheira para ser fotografado supostamente orando. São algumas versões, pelo menos 3 eu apresento de alguns depoimentos. Dentre elas, o depoimento de uma grande amiga do Chico, do estado de São Paulo, dona Nena Galves, ainda encarnada, e o casal Galves, onde quando o Chico ia a São Paulo, e eu vou dedicar um capítulo ao estado de São Paulo, pela importância histórica do estado na vida e obra de Chico Xavier. E todas as vezes que ele ia a São Paulo, ele ficava hospedado na casa da dona Nena Galves. Tive um prazer em conhecê-la em 2019. Mais de perto, né, assim, na entrevista, porque nós já nos havíamos nos encontrado nos anos 80. Pode passar? Volta, isso. Eu vou contextualizar essa frase do Chico. Um repórter do Rio queria conhecer o guru Chico Xavier, ou o grande Chico Xavier. Tentou encontrá-lo no trabalho, ele trabalhava na Fazenda Modelo, mas o Dr. Romulo era muito rigoroso, o seu patrão não permitia, e ele foi esperar o Chico na residência dele, lá na rua de São Sebastião. Imaginem vocês o Chico, depois de um dia de expediente, aquele mulato, clássico mulato, chegando do trabalho, cansado. Ele costumava colocar o sapato, ele tirava a parte traseira do sapato e ficava arrastando o sapato. Imagina, o repórter deve ter olhado aquela figura simples, inexpressiva, e pensou. Ele pensou assim, acredito, eu estou fazendo uma suposição. É esse cara que é o grande
O médium do Humberto de Campos, do irmão X? O Chico chegou perto dele, se aproximou, uma criança e um general, e respondeu desta forma, para esse repórter: eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar talvez que eu seja grande coisa. Pessoalmente, eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Meus amigos, o que é isso? Eu pergunto a vocês. Ele falou isso de uma forma falsamente? Não. Se eu falasse o que ele falou, sairia falso. E sairia falso hoje. Eu milito no movimento há 40 anos. Eu não teria coragem de me expressar dessa forma. Porque eu não me acho que eu sou assim. A gente se acha que é mais. Nós estamos falando de uma autoridade moral como Chico Xavier, se colocando como o último, de fato. Os últimos serão os primeiros. O nosso movimento corre um risco grave. Está todo mundo querendo ser o primeiro. Todo mundo. Todos nós. Uns mais, outros menos. Porque tem aqueles que são exagerados. Como Chico Xavier dizia, e está registrado pelos biógrafos. Os espíritas conseguiram um prodígio único. Sermos inimigos íntimos. Olha a que ponto, se nós não tomarmos cuidado, e por isso que eu repito, quanta falta faz Chico Xavier ao nosso movimento. E eu não quero desqualificar, em hipótese nenhuma, os anteriores ao Chico, os contemporâneos do Chico, e aqueles que aqui estão. Tem muita gente boa trabalhando, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo a vocês, sem nenhum receio, e nenhuma intenção de mitificá-lo ou divinizá-lo. Quanta falta Chico Xavier tem feito ao nosso movimento. Pode passar? Eu costumo dizer que aqui foi meu momento Zaqueu. O Chico, ele esteve na nossa residência por 2 vezes, nos anos 80. Nessa primeira, eu saía da casa da dona Cidália, já sabia que ele estava lá, portanto eu fui para encontrar o Chico. Tivemos uma noite memorável. E eu tinha uma bicicleta, o único transporte na época era uma bicicleta. Eu deixei na minha casa com a intenção de voltar de carona com o Chico até a minha residência. Quer dizer, eu queria sugar o máximo, até o limite, né? Então, saímos da casa de dona Cidália. Eu falei: Chico, você me dá uma carona até na minha casa? Perfeitamente, meu filho. O sobrinho neto dele, Sérgio Luiz Ferreira Gonçalves, encarnado, fazia o papel de chofer. Fomos. Quando estava chegando perto da minha casa, minha mãe tinha pedido assim: ô John, se der, pede o Chico para dar uma paradinha aqui, que eu vou descer. A nossa casa é alta, né? Tem uma escada. Ela ia descer para cumprimentar. Aí eu falei assim, para o Chico, eu falei: Chico, minha mãe mandou te pedir, se você puder, dar uma paradinha, que ela quer te abraçar, ela quer descer para te abraçar. Jacira, ele se vira para mim no carro, eu estava atrás, ele estava ao lado do motorista, e diz assim: eu não posso entrar na sua casa, não? Mas, meus amigos, eu não sei se eu gritava, se eu chorava, se eu sorria. Eu falei: mas é claro, Chico. Meus amigos, 00:30, nós estamos falando dos anos 80, todo mundo dormindo aqui na minha casa. Eu falei: é claro, não acordei ninguém, nós íamos acordados, né? Ele foi subindo a escada, minha mãe veio pela janela, viu que tinha um movimento na casa, e ela estava atenta. Quando ela viu o Chico subindo a escada da nossa casa, ela deu um grito. Eu falei assim: nossa, vai desencarnar, né? Vai desencarnar. Meus amigos, entrou 00:30. Minha mãe acordou todo mundo. Saiu 2:30.
E a pergunta era, como é que dormia depois que ele foi embora? Eu estou tentando dizer para vocês, esse encantamento, e não é mitificação, porque ele era humano, ele errava, acertou muito mais, sem dúvida nenhuma, mas que gratidão. E eu usava uma expressão, que privilégio ter convivido com o Chico. E eu já estou com medo da palavra, já tirei. Que responsabilidade ter convivido com um homem dessa hierarquia. Né? Porque ele mexia com o nosso interior. Né? Imagina, ele estimulava, sem ser moralista. Porque o moralista dá conselho, fala do outro, mas para ele mesmo não aproveita o que ele diz para o outro. Chico Xavier não agia dessa forma, amava o outro como ele era, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Pode passar? Olha aquela menina de laço grande na cabeça. Essa foto é de 2010. Dona Cidália Xavier de Carvalho, filha do Chico do segundo casamento. Ó, irmã do Chico, filha da Dona Cidália, a madrasta, a boadrasta, irmã do Chico. Vejam bem, quando Dona Cidália, mãe, essa é a filha, desencarnou em 19 de abril de 31, chamou o Chico e falou assim, meu filho, eu vou te pedir uma coisa, não permita que distribua os seus irmãos do segundo casamento. E ela sabia que ia desencarnar a Dona Cidália em 31, quando ele adquiriu maioridade pelo Código Civil Brasileiro. E quando Emanuel se apresentou para ele em dezembro de 1931, tudo programado. Eu acho que benfeitor não podia ter mãe. O Chico foi uma alma carente de mãe. Da primeira, da segunda, da terceira, que eu considero a irmã dele, a Dona Luísa Xavier, desencarnada em 1985. Ela chama o Chico, a Dona Cidália, e faz assim, me promete que você não vai permitir, e o Chico prometeu. Chico Xavier trabalhou 41 anos na sua vida profissional. Psicografou, catalogados pela Casa do Chico, recentemente, 530 obras, nos seus mais diferentes gêneros literários. E uma coisa que pouco se fala, que é uma frase do Chico, antes da devoção, a obrigação. Chico Xavier só saiu de Pedro Leopoldo depois que todos os seus irmãos, sobretudo as suas irmãs, já estavam encaminhados na vida. Dona Cidália tratava o irmão Essa foto aqui é sua? Dona Cidália Jacira tratava o Chico como mãe. Não era como irmão, não era como pai. Tratava o Chico como mãe. Antes da devoção, a obrigação. Esse missionário deu conta do trabalho, deu conta do movimento e deu conta da família. Nós que alegamos tanta falta de tempo, esse homem arrumou tanto tempo e dedicou sua vida integralmente ao Cristo, com os seus defeitos e com as muitas das suas virtudes. Por isso, amigos, finalizando os nossos comentários, nós espíritas, nós temos um tripé fundamental, sobretudo nós mineiros. Jesus como nosso guia e modelo, sem dúvida nenhuma. Eu passei a admirar a figura do Cristo. Eu não acho que eu ainda amo o Cristo, mas pelo olhar de Chico Xavier amava Jesus Cristo. Aliás, eu tenho a impressão, e é uma impressão minha,
que ele esteve com Cristo antes do seu renascimento. Sem dúvida nenhuma. Posteriormente, alguns médiuns afirmaram que ele foi recebido pelo Cristo. Então, Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. Se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, no meu pensamento, na minha pesquisa, o próprio codificador a decodificou em 75 anos, através de Chico Xavier. Jesus, nosso guia, Kardec, o nosso codificador, e Chico, nosso exemplificador. Eu acho que se nós tivermos em nossas vidas, como espíritas, dentro do movimento, além de outras referências, mas com essas 3 referências, o risco de se perder é muito menor. Façamos, evidentemente, a parte que nos compete. Como diria o Chico, a melhoria do mundo começa em cada um de nós. Paz e alegria no coração de todos. Jacira, quando essa pandemia terminar, coloca água no feijão. Nós vamos dar um pulinho aí no grupo espírita do Evangelho. Que nome sugestivo, né? Belo nome. Olha, eu estou apaixonada, porque Chico. eu sou apaixonada com Chico. E olha, a forma que você fala do Chico, assim, me emocionou muito. E eu não vejo a hora de você aceitar outro convite. Não vejo a hora de você aceitar outro convite. Vamos E eu combinar. acho, e você falou da humildade do Chico, que o Chico não gostava de ser homenageado. Eu tinha preparado aqui uma música muito linda, sabe? Aqui no YouTube, eu tô achando que Chico deixou os pauzinhos lá em cima para eu não fazer isso. Mas, de qualquer forma, assim, eu estou muito feliz, muita gratidão, John. Eu que agradeço. Muita gratidão pelo estudo. Eu sei que todo mundo adorou. E você pode esperar que eu já vou te passar lá umas datas para você voltar, para você continuar falando para nós. Nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos de entender que um ser humano conseguiu deixar um legado desse para nós. É lógico que nós temos Madre Teresa, é lógico que nós temos Irmã Dulce e vários outros anônimos, mas o Chico, ele teve uma história, assim, igual você falou, ele viveu praticamente tudo, né, na família. Ele não saiu da família, ele ficou ali, e você ficou emocionado, eu fiquei também. Pois é, saudades, Eu imagino. saudades. Quem passou o slide para nós foi o Max. Eu quero agradecer muito o Max, porque ele que salvou a gente aqui. Obrigado, Max. O Max foi muito gentil, nos ajudou aí. E nós vamos fazer uma prece agora, agradecendo a Jesus, e depois eu vou colocar um vídeo, enquanto vocês vão embora, eu vou colocar uma apresentação aqui, uma música em homenagem ao Chico Xavier. E, John, virei sua fã. Obrigado, filho. Muito bem-vinda na nossa casa. Você reza para mim e eu rezo por você, para a gente não desanimar. Vamos que vamos. Isso. Muito obrigada. Obrigado, Então, filho. Obrigado a todos. eu vou fazer uma prece aqui para a gente terminar e depois eu vou passar uma música linda que eu peguei hoje no YouTube do Fábio Júnior, fazendo homenagem ao Chico Xavier. Então, querido Deus, neste momento, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de podermos estar falando do teu filho ilustre, Chico Xavier, aquele que veio nos ensinar o amor verdadeiro a Jesus Cristo, a ensinar o verdadeiro caminho que nos leva a ti. Aquele que deu a sua vida para nos ensinar a sua dedicação, o seu amor. Nos ensinou que estar no mundo é cumprir com todas as nossas obrigações sem ser do mundo.
Pedimos, Jesus, que abençoe o John Harlan, por nos trazer essas histórias maravilhosas, pelo seu estudo, pelo seu carinho para conosco. Abençoa, Senhor, a sua vida, assim como de todos que ficaram até esse momento, que vão assistir este estudo mais tarde. Obrigada, Jesus. Fica conosco sempre e nos ajude, Senhor, a compreender o teu amor. Sê conosco, hoje e sempre.